Primeiramente, boa noite a todos, uma ótima noite. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindas, bem-vindo a mais uma aula, a nossa última aula do nosso curso na construção do ser humano de bem. Que conforme toda a aula, no início a gente sempre faz uma explicação rápida do curso. O objetivo principal dele foi que a gente tirasse então um momento para falarmos do ser humano. Mas não de qualquer ser humano, de um ser humano de bem. A gente fala tanto em construir equipamentos, a gente fala tanto de cura de doenças, a gente fala tanto de coisas tão externas e esquecemos de falar do interno, da nossa alma, dos nossos anseios, sobre o que é bem, sobre o que é o amor, sobre o que é autoconhecimento. E esse curso veio justamente nos convidar a voltar para dentro de si e pensarmos: se a natureza pede que nós sejamos seres humanos de bem, como ser um ser humano de bem? Então, nós tivemos um conjunto de aulas inspiradas em duas obras. A obra O Profeta, de Khalil Gibran, que aqui nós fomos tirando alguns poemas, não foram todos. Então, deixo aí já de convite para que vocês vejam os demais poemas, vejam essa obra na íntegra. Espero que depois desse curso vocês tenham ficado curiosos com relação a essa obra. Então, fica aí o convite. Então, ela foi baseada, nós fomos pegando poema por poema, destrinchando aqui, mediante, então, a nossa necessidade. E também fomos pegando alguns capítulos dessa obra do autor Sirihan, Em Busca da Sabedoria. Na aula de hoje ele vai estar muito presente, que inclusive tem um capítulo aqui, que é o título do tema, da aula de hoje. A aula de hoje, então, ela tem como objetivo nós consolidarmos e resumirmos o que nós falamos até agora. E o tema de hoje, sem mais delongas, é a canção da vida. Modelos na construção do ser humano de bem. Hoje nós vamos falar a respeito de modelos. Quando a gente pensa, por exemplo, na construção de uma casa, a gente precisa de uma planta, sim ou não? Se eu penso em algum lugar, eu coloco uma rota no GPS. Vire à direita, vire à esquerda, faça isso, faça aquilo. Eu preciso ter ali algo que vai me guiar, mas que convenha que nós entendermos um ponto muito importante. Apesar de eu ter a localização lá no GPS, apesar de eu ter a planta, se eu não tiver os operários, se eu não tiver o carro, se eu não tiver o motorista, se eu não tiver todo mundo ali trabalhando, executando aquilo, essa obra nunca chegará aonde deve chegar. Então convém a nós já iniciarmos a nossa aula com essa reflexão. E, como de costume, em aulas anteriores, vamos aqui agora fazer um passeio pelas 9 aulas que nós tivemos, em que nós falamos do amor, em que nós falamos do autoconhecimento, da família, dos amigos. Depois nós vamos falar a respeito da justiça, nós falamos das leis. Aí nós falamos a respeito da sabedoria na dor, lembram disso? Depois da sabedoria na dor, nós vamos falar um pouquinho sobre tempo, eternidade, morte. Nós vamos transitando por esses passos. Falamos sobre a vida como uma oportunidade, a vida como caminho, que inclusive já destrinchou para outros trabalhos que nós fizemos. Então vamos aqui fazer uma passeada sobre o que nós vimos em aulas anteriores. Essa parte de hoje é uma síntese do curso, para a gente então poder iniciar esses modelos. Vamos juntos? A clássica. Quando amardes, não deveis dizer: Deus está no meu coração, mas antes eu estou no coração de Deus. Isso faz parte do poema O Amor, de Khalil Gibran, em que ele nos convida a dizer que quando um ser humano ama, nada mais nada menos do que ele está sendo um instrumento para o amor de Deus na Terra. E que ele não está no nosso coração única e exclusivamente, mas que ele está no coração de todos e de tudo. Então isso é uma questão muito interessante. Então quando amar, não diga: Deus está no meu coração, mas eu estou no coração de Deus, faço parte dessa natureza e ajo como instrumento. Que seja feita a vossa vontade. Vimos também Em Busca da Sabedoria com Sirihan
Quando se desperta para a existência dessa verdade que existe dentro de nós, os seus diferentes aspectos surgem em tantas formas de beleza, como estrelas em um céu do qual desapareceram as nuvens. Olha que bonito isso, olha que belo. O que Sri Han está aqui nos convidar a refletir? Que quando essa verdade que tem dentro de cada um de nós, ela desperta, é como se nós tivéssemos limpado as nuvens de um dia que ficou muito nublado e a gente agora consegue ver as estrelas. As estrelas sempre estiveram lá, mas uma nuvem dificultava a visualização delas. A mesma coisa conosco. Dentro de cada um de nós, nós temos essas verdades. Estão lá, as nossas estrelinhas, os nossos pontos de luz estão lá. Nós só precisamos limpar essas nuvens, limpar o nosso apego, limpar o nosso egoísmo, limpar aquela ideia que nós achamos que nós sabemos das coisas. Nós projetamos as nossas ideias em cima das coisas, não queremos ver o que elas têm a nos dizer. Quando travamos uma conversa com um ser humano, nós não ficamos procurando o que ele vem me trazer de novo. A gente já vai colocando um monte de coisa em cima daquele ser humano. Hoje a gente vê as pessoas como o que ela vai me fornecer? Mas a gente não olha para ela e fala assim, como eu posso servir esse ser humano? Que algo de novo ela traz para mim? Então convém a nós pensarmos sobre isso. E Sri Han nos fala uma coisa muito interessante, que é, quando nós despertamos para essa verdade, ela vai se manifestar de diferentes formas de beleza, que é através da multiplicidade que nós já discutimos. Então ela se manifesta através da gentileza, da justiça, da simplicidade. Então várias virtudes para manifestar uma coisa que no fundo é uma só. Lembram da pétala que ela vai se desabrochando, né? Da rosa que se desabrocha em várias pétalas? Um ser humano que é sábio, ele sabe se comportar em cada ambiente de acordo com a necessidade. Em diferentes formas, a gente não se apega à forma, a gente adapta. Lembra do bambu que a gente viu em aula, maleável? Aquela história que eu contei para vocês, que nós vimos no curso e bastante interessante, que diziam que o mar dos mares falava, olha, eu já vi de tudo aqui. Já vi tronco de árvores muito rígidas, já vi pedras, já vi cascalhos, mas sabe uma coisa que eu nunca vi? Nunca vi um tal de uns bambus. Mas por que não? Porque quando o vento vem de uma vez e arranca que não sei o que tem, ele arranca as cascas grossas, ele arranca as árvores e tomba elas no chão. O bambu é maleável, ele dança com o vento e nenhum deles veio parar aqui. Ou seja, de ter raízes fixas, mas de ser maleável mediante a necessidade. Isso é uma questão bastante interessante. A partir do momento em que nós temos essa sabedoria, ela desabrocha de dentro para fora. O que mais que nós vimos? E como sois um sopro da esfera de Deus e uma folha da floresta de Deus, também deveis descansar na razão e mover-nos na paixão. Olha que interessante isso. Nós vimos na nossa aula da sabedoria entre a razão e a emoção, em que ele fala, Deus age na paixão, mas ele descansa na razão. Como assim? Quando for agir, não seja morno, não seja mais ou menos, haja com paixão. Quando Deus age, observe a trovoada, a chuva, o vento, quando vem com força, vem com impacto, mas vem com um motivo. E esse motivo faz com que ele descanse na razão. Então, quando nós formos agir, fazer um trabalho, independentemente do que seja, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, coloquemos o nosso coração ali. Vamos dar o nosso melhor, vamos agir na paixão, não sejamos mornos. E entender que aquela ação que está sendo executada com tanto fervor, ela tem uma razão por trás. Que é qual? Ser um ser humano de bem. E isso faz com que nós descansemos. Consciência tranquila é deitar a cabeça após um longo dia e falar, dei o meu melhor, é ter o sono dos justos. Que mais que nós vimos? Vós nascestes juntos e juntos permanecereis para sempre, mas haverá lacunas em vossa união. Olha que interessante isso. Todos nós nascemos juntos e juntos nós permaneceremos. Qual é o principal mal da humanidade? O egoísmo. Achar que nós somos seres separados só porque estamos em corpos diferentes e o que acontece com você não vai me afetar.
Isso é uma hipocrisia. A humanidade, enquanto um ser humano estiver sofrendo, todos nós estaremos sofrendo. Nós precisamos nos ajudar, nós precisamos construir a fraternidade, a família universal e ir expandindo o nosso amor. Começa ali dentro da família, ela se expande, se expande, se expande. Aquela mãe que tem um carinho, um amor filial por aquele filho, por que ela não desenvolve o raciocínio de pensar da mesma maneira que eu amo tanto meu filho, a todo mundo na Terra é filho de alguém. Tem uma mãe. Entende a profundidade disso? Quando nós olharmos uma pessoa, nós temos que lembrar que aquela pessoa tem pais. Aquela pessoa talvez tenha filhos. Aquela pessoa, alguém a ama. Independentemente do que ela tenha feito. Alguém a ama. Alguém a ama. E nós nascemos juntos e continuaremos juntos. Porém, há lacunas em nossa união. Nós formamos elos, mas cada um no seu devido lugar, no seu devido papel. Se nós observarmos a diversidade das coisas, a harmonia nasce quando? Quando cada coisa ocupa um lugar que nasceu para ocupar. E nós deveríamos ter essa sabedoria de autoanalisar e pensarmos qual lugar viemos ocupar, o que Deus pede de mim. Convém a nós essa reflexão. O que mais? Vimos também, sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. E aqui não vamos nos limitar, conforme a gente viu na aula, a pensar filhos como a única extensão biológica. Filho é toda e qualquer coisa que nasça de nós. Um pensamento, um livro, uma música, uma palestra, um estudo. São filhos nossos que nós estamos deixando uma ideia. E nós somos arcos, aqueles que têm a capacidade de impulsionar essa flecha. E nesse mesmo poema, o que Gibran nos fala? Assim como Deus ama as flechas, Ele também ama o arco. Pois Ele, como arqueiro, Ele precisa disso. Então nós temos essa capacidade de sermos arcos na vida das pessoas. De elas, como flecha, ao entrarmos em contato conosco, nós arremessarmos ela para longe, darmos asa a essas pessoas. A motivar elas, a falar você consegue, você pode. Então nós vimos isso. Convém a nós refletirmos como anda o nosso arco. O nosso arco anda muito rígido ou ele anda flexível, forte, firme, que nem lá o bambu? O que mais? Pois, para que serve o vosso amigo, se só o procurais para matar tempo? Procurai-o também para viver o tempo. Ou seja, de trazer ao tempo significado, profundidade, sentido. Ah, hoje eu tô meio carente, nossa, hoje eu tô assim, deixa eu ligar. Ou seja, a gente busca as pessoas querendo algo em troca delas. Ah, eu preciso de alguém para me ouvir, eu preciso de alguém para me abraçar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas e aquela pessoa? Ela também não precisa de alguém para ouvir? Ela não precisa também de alguém que a abrace? Ah, hoje eu tô num tédio que só, vou ligar para fulano. Vou andar com ciclano. Ao invés de procurarmos os outros para matarmos o tempo e o nosso tédio, por que não procurarmos uns aos outros para viver esse tempo e construir coisas através de um tempo bem vivido? O que é estar vivo? É estar consciente. E o que é estar morto? Consciência. Inconsciência. O que mais? Vimos também, diga-me, povo de Orfalese, o que tendes nessas casas? O que guardai nessas portas trancadas? Tendes paz? Tendes lembranças? Tendes beleza que leva o coração das coisas feitas de madeira e pedra para a montanha sagrada? Ou seja, nas nossas casas, no lugar onde nós nos reunimos, tem coisas valiosas que elevam a nossa consciência para um patamar mais elevado? Ou tem meramente conforto que nos aprisiona? O que temos feito do nosso dia a dia? Temos embelezado a vida uns dos outros? Temos transformado o nosso ambiente em um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente que nos lembre de lembranças
As fotografias que nós guardamos, as memórias que ali elas nos trazem à tona, são boas. Convém a nós pensarmos. Quantas fotos tiramos e acumulamos no nosso celular? Qual o intuito? Que lembranças elas nos trazem, né? Que mais? Doais pouco, quando doais de vossas posses. Só quando doais a vós mesmos é que doais verdadeiramente. Pois, o que são vossas posses, além de coisas que mantendes e guardais por medo de precisá-las dela amanhã? Ou seja, generosidade, a dádiva. Quando você doa verdadeiramente é quando você doa de si mesma. Do ouvir, do falar, do abraçar, do silêncio. De estar presente de corpo, de mente, de alma para alguém. E convenhamos quanto isso hoje tem sido raro. Tem sido valioso, a gente tem pressa para amar, a gente tem pressa para ouvir os outros, a gente tem pressa para resolver os problemas. E me diga, pressa para quê? Nós corremos em direção ao quê? E quando um de vós cai, ele cai pelos que estão atrás dele, um aviso contra a pedra no caminho. Sim. E ele cai pelos que estão à sua frente, que, apesar de caminharem mais rápido e mais seguro, não tiraram a pedra. Essa daqui eu vou te falar, viu? Quando alguém cai, ele serve para todos nós como sinal de alerta de que nós podemos cair. Mas ele também serve de sinal de alerta para aqueles que passaram por aquele caminho e não tiraram a pedra. Ou seja, aí é onde vem aquela questão que nós refletimos muito na aula de justiça e de liberdade, do culpar o outro, de condenar o outro. Talvez nós não caímos dessa pedra porque a gente talvez nem viu ela, passou meio correndo rapidinho, mas deixou a pedra lá. A tentação ela ficou lá. A possibilidade de cometer o erro ficou lá. Eu não tirei. Então quando alguém cai, realmente, para os que estão atrás vindo, ele serve de sinal de alerta. Fala, opa, vamos aqui, atenção. Mas aqueles que passaram por aquele caminho e não tiraram aquela pedra, fala, opa, se eu tivesse educado mais, se eu tivesse amado mais, se eu tivesse oferecido mais oportunidades, se eu tivesse ouvido mais. Convém a nós pensarmos. Nós não estamos numa posição de acharmos que nós somos seres, Nossa Senhora, você viu o que fulano fez? Meu Deus, como que uma pessoa faz isso? Cuidado, cuidado. Nós devemos ter muita análise, muita compaixão e muito amor para uns com os outros. Dessa forma, nós poderemos então construir uma humanidade melhor, juntos, jamais separados. Né? E aceitareis as estações do vosso coração, assim como sempre aceitastes as estações que passam sobre vossos campos, e olhareis com serenidade os invernos de vossa dor. O que nós vimos na aula? A importância de nós nos conectarmos com a vida e entendermos que, assim como a natureza, a nossa alma passa por estações. Ela tem um apogeu, ela tem um momento de recolhimento, de síntese, de silêncio. E nós devemos ter isso. Uma vida harmoniosa é uma vida que respeita esse ciclo. E nós vivemos em uma fase em que, não, você tem que entregar, você tem que entregar, você tem que entregar. A natureza não entrega a todo momento. No dia, existe um momento do acordar, um momento do apogeu, um momento do recolhimento e o silêncio, que é o sono. Nós estamos tendo equilíbrio em cada um desses momentos? Tendo um dia perfeito, tentando fazer essa perfeição no nosso limite? Fazemos aquela síntese? Observamos e revisamos o dia? Convém a nós pensarmos. Grande parte do nosso sofrimento talvez venha pelo fator da gente não estar respeitando as nossas estações internas. Às vezes, a sua alma já está no apogeu do inverno dela e já está querendo entregar muita coisa. E você vive um inverno que só. Ai, coitadinho de mim. Ai, que eu não sei o quê. E a sua alma pede por entrega. Ou talvez você está querendo entregar e a sua alma está pedindo um recolhimento. Em que sentido? Analise as coisas que você já fez, que você passou. Tá vendo aquela experiência difícil que você acabou de passar? Senta um pouquinho, dá uma analisadinha nela.
Põe no papel, visualiza ela. O que eu quis te ensinar? A vida tá te perguntando. O que eu quis te ensinar com isso? Para e pensa, você sabe. No teu coração existe a resposta. Nada na vida é por acaso. Tudo é pedagógico. Se quereis verdadeiramente conhecer o espírito da morte, abri vosso coração ao corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma só, tal como o rio e o mar. Uma hora rio, uma hora mar, mas no fim tudo é água. Lembra do golfinho? Adoro aquele exemplo do golfinho. O golfinho, ele salta e pula, né, do mar. Para quem vê só o ar, quando ele está debaixo do mar, e não tem golfinho. Aí ele saltou, o golfinho apareceu. Quem vê o mar, a hora que ele está no ar, fala, golfinho desapareceu, não tem golfinho. Aí ele mergulha, mas e se eu tivesse a capacidade de ver os dois planos? Eu ia falar, o golfinho sempre está. Uma hora no ar, uma hora na água. Isso não seria vida e morte? Vida, uma hora aqui, morte, uma hora no outro lado. Mas só haverá a capacidade de enxergar a vida e a morte como uma só, aquele que tem a capacidade de enxergar os dois planos. Aquele que enxerga somente o físico, quando vê alguém no caixão, fala, morreu, acabou mesmo. Foi embora, a vida acabou, não tem mais o que fazer mais mesmo não. Realmente foi. Realmente foi. Agora, aquele que durante a vida, nos momentos do tempo ali, teve convites para levar o seu pensamento a patamares mais elevados, e ele viu que há algo que não é desse plano aqui, ele tem certeza que aquele momento ali, ele é uma passagem, é o golfinho que saltou pro ar, ou pra água, a depender do referencial. E por fim, quem pode separar sua fé de suas ações, ou sua crença de suas ocupações? Quem pode distribuir as horas à sua frente e dizer, isso é para Deus, isso aqui é para mim, isso é para minha alma, isso é para o meu corpo? Quem pode fazer isso? No fim, não é tudo uma coisa só? No fim, tudo não é entender Deus e o seu mistério? Qual é um dos principais problemas, mas talvez o principal que hoje nós vivemos? É o fato de nós estarmos vivendo sem buscar o significado da divindade nas coisas. Sem buscar o que é isso? Por que foi criado? Como posso servi-lo? Nós estamos esvaziando muito as coisas que nós estamos fazendo. Nós esvaziamos a nossa vida, nós esvaziamos as nossas relações, nosso trabalho. E o curso teve como objetivo justamente nós olharmos para essas situações cotidianas, essas ferramentas, e vermos a divindade em todas elas. Que no fim todas elas são religare. Uma oportunidade do espírito numa experiência material reconectar terra e céu. E então, feito essa recapitulação de aulas anteriores ao longo do nosso curso, chegamos então aos comentários de A Canção da Vida de Siri Han. Tem um capítulo nesse livro aqui, Em Busca da Sabedoria, em que Siri Han intitula A Canção da Vida, inclusive tem até um outro livro com esse mesmo título, em que ele vai nos fazer algumas indagações bastante interessantes, em que ele coloca: ouça a canção da vida. A própria vida tem voz e nunca está silenciosa. Aprenda dela a lição da harmonia. Olha que interessante isso. Ouça a canção da vida. Peraí, ouvir? O que nós vimos? Ouvir é a capacidade de estar receptivo. Quando nós falamos, nós entregamos. Quando nós ouvimos, nós recebemos. Ouça a canção da vida, que está aí sempre cantando. Mas para ouvir, nós temos que fazer silêncio. Nós temos que fazer silêncio. Quando dois estão falando ao mesmo tempo, não entendemos nada, né? Então a gente tem que calar. Mesma ideia. Ele fala, a própria vida tem sua voz. E nunca está silenciosa, nunca. Ela sempre está lá conversando com você. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Aprenda dela a lição da harmonia. Uma canção bela. Cada nota no seu devido
lugar, bem bonitinho. Olha seriamente toda a vida que há à tua volta. Toda a vida que te circunda, né? Seriamente, ou seja, não olhe com seus olhos, com as coisas que você, com a memória, com as coisas que você juntou ao longo da vida, não. Mas olhe e fale, o que é isso aqui? Penetre dentro das coisas. Veja o que as coisas têm a te dizer e não o que você quer dizer para elas. Seja receptivo. Uma árvore tem para te dizer o quê? O ar tem o quê para te dizer? O teu amigo? E assim por diante. Olhe seriamente, com interesse, com atenção. Cada um de nós possui uma nota para ser entregue. Uma espécie de um quebra-cabeça. Imagine um quebra-cabeça bonitinho. Todas as peças. Se eu tiro uma delas, o que acontece? O quebra-cabeça não fica a mesma coisa. O quebra-cabeça, didaticamente para mim, é o melhor exemplo para entendermos que todas as peças são importantes. E que nenhuma é mais importante do que a outra. Vai montando o quebra-cabeça. Faltou uma, você fala, poxa, 1000 peças o quebra-cabeça. Você sumiu uma peça. Tá faltando. Tá faltando. Todas são importantes. Todas. E tudo na natureza tem um papel. Tudo é um quebra-cabeça. Juntos, no seu devido lugar, são harmoniosos. O que o ser humano faz? É como se a gente pegasse aquele quebra-cabeça e começasse a cortar as próprias peças e falar, não, eu quero que você encaixe aqui. Eu quero que você venha pra cá. E essas peças não nasceram para estarem nesses lugares. Nós nos mutilamos para caber em lugares que não nos é adequado. Não nos é adequado. E mais do que isso, nós omitimos algumas peças desse quebra-cabeça. Nós impedimos que alguns seres humanos nos entreguem as notas deles. A harmonia, então, fica incompleta. Esse capítulo é muito bonito. E ele continua. Somos emissários da mensagem da vida. Cada um de nós tem uma mensagem para dizer. Qual que é a mensagem que você veio dizer à vida? Só você sabe. Só você sabe. Por isso, qual a maior necessidade do ser humano? Conhece-te a ti mesmo. Negar nós mesmos e penetrar nas outras coisas. Ou seja, como assim negar a nós mesmos? Negar os nossos desejos, negar as nossas prepotências, aquilo que nós achamos que o mundo é. Não. Seja desarmado e seja receptivo. Ou melhor, ouça. Ao invés de somente falar, ouça. Tente conhecer aquela pessoa, veja os anseios, os sonhos, as necessidades, o que ela realmente quer ouvir, o que ela realmente precisa ouvir. Vocês já viram que quando geralmente a gente se reúne, a pessoa começa a falar de um assunto, a gente já tem uma ideia totalmente formada e decorada, e a gente começa a soltar? A gente não mastiga, a gente não processa, fala, será que essa pessoa realmente vai entender o que eu quero dizer com isso? Será que são realmente essas palavras? Deixa eu ouvir ela mais. Deixa eu ver. Muitas vezes nós estamos querendo falar tanto de coisa e blá, 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 vai falando, vai falando. Não adianta. Nós precisamos ter essa sabedoria de ouvir e de negar a nós mesmos no sentido do quê? De que todos somos importantes e não que nós somos importantes. Na ideia do egocentrismo, de achar que as coisas giram ao nosso redor. Né? Lutar pela luz na vida das pessoas. E de entender que mal, o conceito de mal não existe. É apenas a ausência de bem. Que é aquele que no momento ainda não tem a sua consciência elevada, ele está inerte. Inerte. Ele age por maldade. É por isso. Nós devemos lutar pela luz na vida das pessoas. Ana Blavatsky tem uma frase que diz o seguinte, que diz: se orardes, for pedir algo, peça pela humanidade. Peça pelo momento de luz na vida das pessoas. Aquele momento que vem aquela luz assim, por quê? Porque mostra a escuridão que cada um vive. E convenhamos, a todo momento a vida está a emitir várias luzinhas assim. Só que o pior cego é aquele que vê e acha que vê.
no final das contas não vê nada. Não vê nada. Então nós devemos tomar um cuidado com isso e lutar por isso. E, de novo, não é coerção, imposição. É amor, simplicidade. Violência nunca resolveu nada. Não é obrigar as pessoas a pensarem como nós, mas é auxiliarmos para que elas pensem conforme o que elas querem pensar e que construam melhor para elas. E o bem é tudo aquilo que promove união, integração, fraternidade. Analisa com maior seriedade teu próprio coração, pois através do teu próprio coração surge aquela luz que pode iluminar a vida e tornar todas as coisas compreensíveis aos teus olhos. Ou seja, a resposta nunca esteve do lado de fora, sempre esteve dentro de nós. De analisarmos assim, peraí, hoje teve um pensamento meio ruimzinho, por que eu cheguei nesse pensamento? O que me levou até ele? E você mastigando, eu pensei nisso porque começou assim, começou aqui, e refletindo até você ver a causa dele. Opa, a causa dele é porque eu tô achando que eu sou mais importante que os outros. Opa, o pensamento dele foi porque o outro tinha que ter me agradado e não agradou. Analisa. Tem alguns automatismos na vida que são muito bons. Por exemplo, imagine se toda hora a gente ficasse pensando nos passos que a gente tem que dar quando a gente está caminhando. A gente ia ficar louco. Mas existem alguns automatismos que não são bons. Quais deles? Esses pensamentos que surgem do nada e que, se a gente não analisa eles e não corrige esses automatismos, isso impacta na nossa vida. É, por exemplo, uma pessoa falar uma coisa que você não gosta ou falar uma opinião contrária à sua, você automaticamente pensar, essa pessoa aí, cuidado com ela. Isso é um automatismo, a gente tem que tomar cuidado. Isso daí é a barreira que a gente cria na hora e impede da gente se conectar nos corações. Talvez aquela pessoa tenha as mesmas crenças do que a gente, ela só está falando de forma diferente. Ela só usa palavras diferentes. Convém a nós pensarmos sobre isso. Convém a nós analisarmos dessa forma. Quantas brigas foram travadas porque nós estávamos apegados às formas e não apegados à essência, que é o que permanece. Tá? E aí, indo para um outro capítulo, tem um capítulo nesse livro chamado Preceito dos Mestres. Sri Ram faz um compilado e ele vai nos colocar uma questão muito interessante, que é o seguinte: todo ser humano que quer sair da sua zona de inconsciência, de banalidade, e quer buscar a sabedoria, ele precisa de um caminho. Ele precisa de um mestre. E esses mestres, ele vem nos dizer algumas coisas. Vem nos falar de passos que nós podemos fazer para então alcançarmos essa sabedoria. E aí tem um capítulo que ele compilou isso. E ele fala: aquilo que não dominamos, nos domina. O defeito que a gente não vai cuidar dele, ele vai lá e abraça a gente. Aonde que as pessoas nos exploram? São pelos nossos defeitos. É nas frestas dos nossos defeitos que entram as coisas dentro da gente. Vamos lembrar lá da história do lobo mau, dos 3 porquinhos? A chaminé era o lugar que ele tinha, ele foi tentar entrar lá dentro. São pelas frestas dos nossos defeitos que a gente é explorado. Cuida dos teus defeitos. Analisa eles e leve luz até eles. Que a gente então conseguirá consolidar a nossa estrutura, né? Não abrir mão do altruísmo. O que é o altruísmo? É o contrário do egoísmo. Não abra mão disso. Seja altruísta. Veja nos seres humanos uma extensão da humanidade, assim como você. Somos todos uma família, somos irmãos. Pratiquemos então a fraternidade. Não abra mão. Se você está numa berlinda de 2 situações e essa situação aqui divide e essa situação aqui una, fique com a situação que une, que promove fraternidade, que promove altruísmo. Pense nos outros. Pense no fator humanidade. O instrutor, o mestre, aponta apenas o caminho. Aí tem uma frase que remete a Buda que diz: olha a estrela que meu dedo aponta, e não meu dedo que aponta a estrela. Ou seja, estou apontando... Gente, é ali, ó, é ali. Aquela estrela, vamos lá, todo mundo pra lá. O que as pessoas fazem? Opa, o Buda, o dedo dele. Ah lá, venera a figura.
venera aquela pessoa e não vê para onde ela aponta. E essa frase ela é muito interessante. Olhe a estrela que eu estou apontando, o caminho que eu estou apontando, não meu dedo. E não como que eu faço isso, ou como, ele está fazendo assim. Não. E quantas vezes nós focamos na forma das coisas. Então isso aqui é muito interessante. O instrutor ele não vai fazer nada por nós, a não ser apontar no caminho. Mas cada um de nós, com esforço, dedicação, devemos trilhar esse caminho. Ninguém carrega a cruz do outro, né? Esse ditado. Então nós devemos construir. A construção é individual. Isso é uma questão muito interessante, né? Queremos os benefícios da evolução e não o esforço que ela pede. Porque eu sendo evoluído, eu vou ter isso, não sei o que tem, mas o esforço que ela pede, não. Ninguém nos falou que a caminhada ia ser fácil, mas que a chegada valeria a pena. Então vamos caminhar, vamos construir, vamos trabalhar juntos, motivando uns aos outros. Hoje eu tô mais animado, então vou motivar o povo. Amanhã eu tô mais caidinho, o povo me motiva. E assim vai. Juntos, fraternos, unidos. E ele continua. É muito mais fácil começar do zero e construir uma nave para chegar na Lua do que começar do zero e construir um conhecimento que te leva para o seu verdadeiro interior. Carl Jung, né? O pai da psicologia analítica. Olha que interessante isso. Ou seja, o ser humano ele tem que ter a humildade de aprender com os conhecimentos que foram deixados atrás dele. É muito mais a gente começar do zero e construir um foguete do que a gente começar do zero e achar a nós mesmos. E quantos conhecimentos estão aí que os seres humanos que vieram e deixaram pra gente, nós deveríamos fazer o quê? Pegar, assimilar e começar a partir daí. E entregar algo de novo ao mundo. Ser fator de soma. Imagine, você passou a vida inteira, para chegar a uma conclusão que alguém que há 500 anos antes de Cristo também chegou. Você não poderia ter tido a humildade de aprender esse conselho e começar a partir dele e entregar algo de novo ao mundo? Acrescentar algo ao mundo? Entregar a sua nota? Porque você chegou à mesma nota que alguém já entregou. E a sua ficou onde? E é por isso que Sri Ram vai nos falar uma questão muito importante. A necessidade de mestres. Nós precisamos, não tem como. Porque como é muito difícil nós construirmos um conhecimento que vai nos ajudar a levar esse caminho de volta até Deus, a olharmos para dentro de nós, nós precisamos de mestres. Nós precisamos de pessoas que nós podemos então inspirar e nos motivar. Só que ele fala uma coisa muito interessante que eu achei fantástica nesse capítulo. Na escada da evolução, o que nós geralmente fazemos? Nós vangloriamos, nós destacamos aqueles que estão lá no pedestal, lá em cima, sim ou não? Agora, aquele ser humano que está num degrauzinho acima de você, que está próximo de você, esse aí a gente não venera. E tem um problema nessa situação, eu achei fantástico o que Sri Ram coloca. Quando o nosso mestre, nosso ideal, ele está muito longe, está longe demais, a gente acaba perdendo, porque a gente vira e fala assim, ixi, isso daí eu não consigo. Ixi, isso daí nas próximas encarnações, quem sabe? A gente não fala isso? Mas, quando nós vemos aquele que está distante de nós, ele precisa estar um pouquinho distante, porque se ele estiver no mesmo patamar, então ele está no mesmo degrau de evolução do que o nosso. Então ele tem que estar distante, mas não muito distante, para que a gente ainda consiga ver ele e se inspirar nele, entendem? São aqueles que estão no nosso cotidiano, que a gente às vezes não observa e que tem tantos traços a nos ensinar, é nos colocar um degrau para cima. Porque geralmente a gente faz o quê? A gente olha lá, você está falando que a gente não pode ter esses mestres do... Devemos entender que se um ser humano conseguiu chegar até lá, nós também devemos conseguir. Só que é degrau, ninguém vai chegar lá no topo fazendo isso aqui, ó. Não, a gente faz o quê? Sobe degrau por degrau. E o ser humano deveria o quê? Primeiro, ter consciência de qual degrau ele está. Segundo, analisar o degrau dos próximos e ver então o que ele pode fazer e se inspirar e ir andando. Qual a melhor coisa que nós podemos fazer por aquela pessoa que nós amamos? Ser seres humanos melhores.
né? A necessidade de humildade. Sabedoria é altruísmo em primeiro e último lugar. Não tem como uma pessoa ser sábia, realmente sabedoria, e não ser humilde. E convenhamos, humildade talvez seja uma das virtudes mais difíceis de entender, de ser realmente humilde. Humildade vem do quê? Já diria Sócrates, só sei que nada sei. Aquele que quanto mais se aprofunda nas coisas, aquele que quanto mais se aprofunda nos mistérios das coisas, vê o quanto de mais coisas ainda tem que aprofundar, que ainda tem que estudar, e que ele nada mais, nada menos do que uma parcela no meio de todos. A humildade. Servir ao próximo em primeiro e em último lugar. Não tem como construirmos a sabedoria e não termos, então, essa questão. Bom, e aí pensando nessa ideia, eu gostaria de aqui entregar algo a nós para que possamos refletir. Que seria então o quê? Se cada um de nós tem uma nota e nós vimos a importância de termos mestres, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns seres humanos que vieram para cá e a sua história de vivência impactou o mundo. Para que nos inspire, para que nós possamos refletir. E pessoal, aqui foi uma seleção, pelo tempo que nós temos, não daria para falarmos de todos. Mas o convite é o quê? Para que vocês busquem outros. Para você ver, talvez, desses aqui, qual te chama mais atenção, e para que a gente reflita e pense todos. Há muitos outros, mas o intuito é o quê? Nos inspirarmos a entender que se um ser humano já conseguiu, nós também podemos conseguir. Então agora, para que a gente caminhe então para a finalização da nossa aula, vamos falar então de alguns modelos de seres humanos que vieram e o que eles entregaram para a humanidade. Comecemos, portanto, com Siddhartha Gautama, Buda. Olha que interessante. Vamos juntos. Buda viveu por 80 anos. Nasceu aproximadamente 563 a.C. A data da morte, 483. Ele viveu na Índia e no Nepal, na região hoje geográfica atualizada ali. Acreditava na iluminação espiritual, na superação do sofrimento e no caminho para alcançar a paz interior. O desapego e a busca pelo equilíbrio são chaves para uma vida mais consciente e plena. Olha que interessante isso, né? O desapego e a busca pelo equilíbrio. Antes de alcançar a iluminação, Buda viveu como príncipe em meio a luxos e abandonou tudo ao perceber o sofrimento humano. E é uma frase que ele diz: jamais em todo mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Daria pra gente fazer uma palestra só sobre Siddhartha Gautama. Aqui eu vou me conter por conta do tempo e por conta de outros modelos que eu quero mostrar para nós. Mas dizem que Buda, já quando jovem, ele vivia num castelo cheio de luxos e seu pai o proibia de sair para a cidade. E ele um dia então sai. E ele tem o que os budas chamam, os budistas, perdão, de iluminações. No que ele sai do castelo, ele vai ter 4 contatos. E é muito interessante a história dele. Daria para fazer uma palestra bem interessante, em que ele vê pessoas em sofrimento. E ele faz uma autoanálise e pensa, gente, ele vê o sofrimento humano. E ele fala, isso aqui não faz sentido. E ele, casado, vivendo em toda aquela sociedade. O pai dele não queria que ele saísse do castelo. Ele era príncipe. Ele então seria o herdeiro ali. Ele abre mão de tudo e vai viver com os budas, nos mosteiros e tudo mais. Olha que interessante isso. E a principal ideia que ele falava, caminho do meio, desapegar das coisas materiais. E tem uma questão bastante interessante da história dele, que mexe muito, que foi a última das iluminações que eles falam, que foi quando ele realmente falou, agora vou viver dessa forma. Que ele vendo todas aquelas pessoas sofrendo, ele viu um pedinte, o que hoje nós chamamos de mendigo. E ele viu aquele mendigo sorrir e ter uma felicidade, uma alegria que os outros à sua volta não tinham. E ele viu que não eram as condições externas que promoviam aquilo.
E aquilo chamou a atenção dele. Dessa elevação espiritual, de algo a mais. E foi onde então aconteceu o despertar dele. Então olha que interessante. Antes de Jesus Cristo, nos entregou tantas coisas, da ideia da iluminação espiritual, da superação do sofrimento, a busca da paz no interior, desapego, a ideia de equilíbrio, o caminho do meio. Lembra daquela ideia da consciência acima das coisas? E Buda tem um dos livros mais sagrados dos budistas, é o Dhammapada, em que Buda escreveu, sintetizou, ele escreveu. Famosíssimo esse livro, Dhammapada budista, em que ele coloca os seus ensinamentos lá. Também o Dhammapada seria um bom livro, uma boa palestra. Tem frases excepcionais. Uma delas, jamais em todo mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Isso, olha a época em que ele falou. Além dele, Jesus de Nazaré. Recentemente, uma pesquisa feita com um crânio de judeus, de um povo judaico, da época em que Jesus viveu, eles reconstituíram através de inteligência artificial o possível rosto de Jesus. E esse é o que mais a ciência nos aproxima desse rosto. A gente, às vezes, santifica tanto ele, coloca ele talvez num patamar tão distante, e eu achei interessante trazer essa imagem construída pelos cientistas. Jesus, homem, ser humano, que veio para cá nos ensinar algo. Jesus, não há nem a necessidade de colocar idade de nascimento e morte, porque o calendário é marcado por ele. Mas vamos aqui destacar pontos fundamentais. O que Jesus de Nazaré nos deixou? Viveu 33 anos. Viveu na Palestina, onde hoje é a atual Israel. Ensinava a fé em Deus como Pai. Centralidade no amor, na caridade, na humildade e no perdão. É exemplo de entrega, sacrifício e amor incondicional. Em seus ensinamentos, Jesus frequentemente usava parábolas simples e acessíveis para transmitir verdades profundas. Durante sua crucificação, Jesus pediu a Deus que perdoasse seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, demonstrando a força do perdão até em momentos extremos. E uma frase dele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus de Nazaré. Aqui poderíamos fazer uma palestra só dele. Acho que eu vou dizer isso de todos. Mas o que convida a nós é amor, perdão, compaixão, simplicidade. O calendário é marcado por ele. Ele viveu apenas 33 anos. A sua pregação foi dos 30 aos 33. No momento extremo em que, imagina a dor. Tenta levar sua consciência para esse momento. Quando alguém te belisca, você já xinga tudo. Agora imagina alguém te torturar, te açoitar, te crucificar e você falar: perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus, na sua última fala aqui na terra, ele pediu pela humanidade. Não pediu para si. Ele que poderia ter tido grito dos gritos: Senhor, me ajuda. Ele pediu pela humanidade. Então olha o exemplo que fica para nós, né? De amor, de caridade, de humildade, perdão. E seres que são amorosos, que são misericordiosos, que são humildes, são os discípulos dele, vivendo dessa forma. E estão espalhados por aí. Viveu ali na Palestina, em Israel. Vamos pegando aqui os pontos, as datas, as épocas, e vamos fazendo aqui essa análise. O que mais que eu trouxe pra gente? São Francisco de Assis. Não poderíamos deixar de trazer ele aqui. Vamos ver algumas informações, olha que interessante. Idade, ele viveu 44 anos. Ele nasceu em
181 ou 182, a data é um pouco incerta pelos relatos históricos, e a sua morte data em 3 de outubro de 1226. Ele viveu na Itália. Católico, é um dos santos mais conhecidos da Igreja Católica. São Francisco de Assis ensinava que a verdadeira riqueza está no desprendimento material e no amor ao próximo, inspirando-nos a viver com mais simplicidade, empatia e respeito pela criação. Amava tanto os animais que, segundo relatos, pregava sermões para pássaros e dominava lobos selvagens. Converteu-se após uma experiência espiritual ao ouvir Jesus pedir que ele reconstruísse sua igreja. Inicialmente, Francisco interpretou isso literalmente, saúde, restaurando uma capela abandonada. Uma frase de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Olha para você ver que interessante. São Francisco de Assis, ao receber no seu íntimo ali, reconstrua a tua igreja, ele foi lá, não, então tudo bem, deixa eu pegar os tijolinhos, as coisinhas, deixa eu começar aqui. E quantas das vezes nós achamos, não, eu tô perdido, começa a ser assim, dessa forma simples. 44 anos viveu. É o símbolo dos animais, símbolo da floresta, simples. Olha que frase mais bonita: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. A oração de São Francisco é belíssima, e que convém a nós refletirmos ela. Também daria uma palestra só dela, da importância de nos colocarmos como instrumentos, né? E uma questão bastante interessante que ele nos coloca: ensinar a verdadeira riqueza no desprendimento material. Então, para você ver como que esses mestres, apesar das formas diferentes, um budista, um católico, cada um deles, na essência, é a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Vamos ver mais alguns exemplos. Agora, talvez, indo para outras áreas. Ludwig van Beethoven. Não poderíamos deixar de falar dele, de ter algo talvez mais próximo. Você lembra da escadaria? Falamos talvez desse aqui. Vamos, não que Beethoven esteja na escadaria mais baixa, mas de mostrarmos para nós que a nossa humanidade teve sempre esses exemplos, em cada um no seu local. E talvez nós não tivemos a capacidade de enxergar. Beethoven tem uma questão muito interessante. Olha aqui. Idade, 56 anos. Nasceu em 16 de dezembro de 1770. Data da sua morte, 26 de março de 1827. Ele viveu na Alemanha. Criado no catolicismo, Beethoven manteve uma espiritualidade forte, embora não fosse devoto a uma religião institucional. Sua música frequentemente reflete uma busca transcendente, em querer transcender, né? Revolucionou a música clássica. Composições icônicas como Nona Sinfonia, a famosa Ode à Alegria, Sonata ao Luar, que nós estávamos ouvindo aqui antes de iniciarmos essa aula. Busca expressar emoções profundas e promover a união através da arte ou qualquer outro meio significativo. A união da espiritualidade independentemente do meio. No caso dele foi a música. Beethoven começou a perder a audição com 20 anos e poucos anos e ficou completamente surdo por volta dos 40. Mas continuou compondo até a sua morte. A Nona Sinfonia, considerada sua obra-prima, foi composta quando ele já não conseguia ouvir música que ele criava. Frase: nunca quebre o silêncio se não for para melhorar. Olha isso. Surdo. Ele compôs uma das obras-primas. Ele, fisicamente, não ouviu. Ele entregou para a humanidade. Mais uma questão que reflete que a música não depende dos instrumentos, ela sempre existirá. Que se eu destruir todos os instrumentos do mundo, a música deixará de existir? Não. Se eu destruir todos os corpos humanos, a alma humana deixará de existir? Não, porque ela pertence a um outro plano. Beethoven, sem escutar mais,
ele trouxe música ao mundo, acessou esse plano. E eu acho muito interessante essa frase em que ele coloca: nunca quebra o silêncio, se não for para melhorar. Então, se não for acrescentar, se não for prosperar, se não for promover a transcendência em levar a nossa consciência para algo maior, não faz. Inclusive hoje é terapia. Vocês já devem ter ouvido falar de musicoterapia, em que eles pegam, gente, isso é verdade, pegam células, eles estão fazendo experimentos, células, e colocam música no ambiente em que essas células estão estão situadas, e veem que essas células proliferam, que elas melhoram. Tem pesquisas que mostram a capacidade de aprendizagem, de sintonia de estudantes que estudam em ambientes que tocam música clássica, que tocam Beethoven. Para vocês verem a capacidade que essas músicas têm. Musicoterapia. Convido a vocês, para quem não conhece, a Nona Sinfonia. Um dia que você estiver ali, ó, tranquila, ou melhor, se você estiver talvez agitado, põe a Nona Sinfonia e me conte como é que você vai sair dela. É muito interessante mesmo. Caminhando, vamos ver uma mulher. Agora, puxando um pouquinho talvez para o meu lado de formação, que é a ciência. Conhece? Marie Curie. Fantástica. Desafiadora. Exatamente. Vamos ver as contribuições que ela fez? Idade, 66 anos. Nasceu em 7 de novembro de 1867. Morreu em 4 de julho de 1934. Viveu na França. Acreditava no poder do conhecimento científico para transformar a humanidade. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a única pessoa a receber Nobel em 2 áreas diferentes. Ela tem um Nobel em Física e um Nobel em Química. Ninguém até hoje conseguiu fazer esse feito. Seus trabalhos em radioatividade contribuíram para o desenvolvimento da radioterapia em tratamento do câncer. Fundou o Instituto Curie, um centro de pesquisa em Paris que continua a ser referência mundial em ciência e medicina. Demonstrou determinação inabalável ao superar barreiras do gênero na ciência, em uma época em que as mulheres enfrentavam discriminação. Inicialmente, estudou de forma clandestina, em uma universidade flutuante na Polônia, onde mulheres não podiam cursar o ensino superior. Ela se fantasiava de homem para que então ela conseguisse o diploma. Durante a Primeira Guerra Mundial, organizou unidades móveis de radiografia para tratar soldados feridos, salvando inúmeras vidas. E ela tem uma frase, dentre várias: na vida não existe nada a temer, mas a entender. Bom, dentre várias questões aqui, eu quero destacar um ponto dela. Tem um filme na Netflix chamado Radioatividade que conta a história dessa mulher mais a fundo. Mas Marie Curie, a sua história como mulher, é bastante interessante como cientista. O feito final dela, antes que ela morreu de leucemia devido às exposições a esses elementos radioativos. Ela pediu ao governo que fornecesse a ela dinheiro para que ela construísse, olha para você ver, chapas fotográficas, um carrinho, para que, na época, o que estava acontecendo? Muitos soldados que estavam participando da Primeira Guerra Mundial, que eram atirados, bombardeados, por os médicos não saberem como que estava aquela situação, eles amputavam. E Marie falou: eu posso fazer essas chapas fotográficas, eu posso fazer esse raio-x, eu só preciso de incentivo. O governo virou e falou assim: infelizmente não temos dinheiro nesse momento. Se você for, por exemplo, no museu, esses cientistas que já morreram, você consegue ver os Nobéis. O Nobel é uma medalha de ouro maciço. Da Marie você não vai encontrar. Sabe por quê? Ela pegou e virou e falou assim: ok, tá vendo isso aqui? São minhas 2 medalhas Nobéis. São ouros maciços. Penhore, converta em dinheiro e construa para mim os carros. E quem que vai lá? Eu e minha filha. Tem foto da Marie Curie nas trincheiras, no campo de batalha. Ela com a filha dela
que posteriormente também vai ganhar o prêmio Nobel, tirando radiografia de soldados acidentados e salvando a vida dessas pessoas, não amputando as pernas, os braços e assim por diante. Ela lá, no campo de batalha. A história dela é fantástica e que convém a nós pensarmos um pouco que dos degraus. Ela foi um ser humano de bem na área da ciência. Beethoven na música, Buda e Jesus vieram com a ideia já do sentido religioso e assim por diante. Então, olha para vocês verem como que está espaçado Alemanha, França, Palestina, Índia. Olha esses pontos. E de pessoas que vieram e fizeram bem à humanidade. Esse desapego. E que marcaram a humanidade. Esse exemplo dela é fantástico. No seu leito de morte, ela já viúva, o marido dela acaba falecendo por conta de um acidente. E ela, o seu último feito, participar da Primeira Guerra Mundial e ajudar os soldados ali, isso é fantástico. É uma obra de altruísmo muito interessante. E quando ela diz, não existe nada a temer, não tema, compreenda as coisas. O que mais? Além desses, vamos aqui já puxando para alguns mais recentes. Esse aqui fantástico, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, seu principal exemplo foi o quê? A não violência. Ele liderou movimentos em busca dos direitos humanitários sem utilizar armamento, sem utilizar da violência. E olha que interessante, vejamos um pouquinho da história desse ser humano de bem. Idade, 78 anos. Nasceu em 2 de outubro de 1869, morreu em 30 de janeiro de 1948. Ele viveu na Índia. Praticava o hinduísmo com ênfase na não violência, o Ahimsa, e, na verdade, o Satya. É exemplo de pacifismo e perseverança, mostrando que mudanças sociais podem ser alcançadas sem violência. Líder da independência da Índia, usou a resistência pacífica como ferramenta política e ética. Seguir seu exemplo implica buscar a justiça com amor e sem violência. E ele tem uma frase: as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes desde que alcancemos o mesmo objetivo? A Índia vivia um momento de exploração total. Ela era colônia. E os próprios indianos ali se rebelando contra a colônia, promovendo ali atentados e ataques. Não estava dando certo. Mahatma Gandhi surge e fala: vocês estão certos. Vamos lutar pela nossa dependência, mas não dessa forma. Sejamos pacíficos. E ele foi símbolo dessa revolução. Ele conseguiu a independência da Índia sendo pacifista, sem levantar uma arma, sem atirar em alguém. Existem relatos que Mahatma Gandhi foi torturado. E mesmo em momentos de tortura, ele é pacífico. Um outro aqui que a gente também poderia ter trago aqui, Nelson Mandela, que participou do Apartheid na África do Sul. Foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Ficou 27 anos numa prisão. E mesmo quando ele foi solto, que ele poderia ter uma revolta das revoltas, pacífico. E ajudou aquela população na África do Sul. Interessante, né? Aí às vezes a gente pensa assim, sempre em adultos. E eu queria trazer para vocês uma figura talvez um pouquinho diferente. Não sei se vocês a conhecem. Que durante a elaboração me veio essa intuição, também um outro convite, mais um outro exemplo de inspiração, para que a gente pense um pouquinho. Conhece essa garota? Anne Frank? Judia. Exatamente, o Diário de Anne Frank. Pessoal, Anne Frank foi judia, viveu na época do Holocausto e ela morreu num campo de concentração. Porém, durante os atentados, a família dela foi escondida e eles conseguiram sobreviver por um certo tempo. E o sonho dela
era ser escritora. Sabe o que aconteceu? Um dia, no rádio, ela ouviu que documentos pós-guerra poderiam ser importantes. E ela, ouvindo aquilo, ela começa a escrever um diário. Olha que interessante. Idade, 15 anos. Ela nasceu em 12 de junho de 1929. Data da morte, fevereiro ou março de 1945, em um campo de concentração, e a data exata desconhecida. Viveu na Alemanha, ela nasceu em Frankfurt e em Países Baixos, no Amsterdã, onde ela morou. Judia, ficou conhecida pelo seu diário que refletia pensamentos profundos sobre a humanidade, espiritualidade e esperança. Escrito enquanto se escondia com a sua família em um anexo secreto durante a ocupação nazista. Anne começou seu diário como um espaço para registrar suas reflexões pessoais, mas passou a escrevê-lo com intenção de publicá-lo após ouvir na rádio que documentos da guerra poderiam ser importantes no futuro. O Diário de Anne Frank foi traduzido para mais de 70 idiomas e é um dos livros mais lidos do mundo. É uma lição atemporal sobre resistência, esperança e a crueldade da intolerância. E uma menina de 15 anos, dentre várias frases que tem no seu diário, deixou, olha para você ver a profundidade disso aqui. Fortuna, fama, tudo podes perder, mas a felicidade do coração, ainda que por vezes esteja obscurecida, torna a ver enquanto viveres. Enquanto puderes erguer os olhos para o céu sem medo, saberás que tens coração puro, e isso significa felicidade. De 15 anos. Convido, para quem não conhece esse diário, que leiam. Tem cada passagem excepcional. O Diário de Anne Frank. É muito bonito. A gente chora, a gente se comove. Por quê? Uma criança. E que, na situação que ela estava, em toda a crueldade em que ela vivia, isso não foi desculpa para que ela não fosse um ser humano de bem. Para ela não entregasse algo de esperança para a humanidade. Esse livro é também daria uma palestra. Além dela, talvez que mais? Madre Teresa de Calcutá. Essa também, a sua história é fantástica. E que nos convida a refletir muito. E ela tem uma coisa muito interessante que, ao fazer uma análise da bibliografia dela, também daria uma palestra. Todos aqui dariam uma palestra. Vou parar de falar isso. Achei uma coisa muito curiosa. Quero compartilhar com vocês. Ela viveu por 87 anos. Nasceu em 26 de agosto de 1910 e morreu em 5 de setembro de 1997. Ela viveu na Índia. Católica, dedicava-se a servir os mais pobres como uma forma de expressar o amor de Deus. Fundou as Missionárias da Caridade, ajudando milhões de necessitados, doentes e marginalizados. É um exemplo de amor e serviço altruísta. Apesar de enfrentar dúvidas espirituais e desafios imensos, Madre Teresa nunca desistiu de sua missão de ajudar os mais necessitados. O que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela, o oceano seria menor. Madre Teresa de Calcutá. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Madre Teresa tinha um traço muito interessante. Sendo católica, devota a Deus, há muitas que inclusive pegam esses relatos e tentam deformar a imagem dela, mas nunca vão conseguir, porque o bem que ela fez está marcado para sempre. Mas existem alguns trechos que ela mesma deixou em que ela questionava a existência de Deus. Em que ela questionava: Deus, mas tanto sofrimento, realmente tu existes? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Ela passou por dificuldades muito difíceis, muito, em que colocaram a prova dela, a ela, a prova da fé. Só que uma coisa muito interessante foi que mesmo diante dessas dificuldades, mesmo ela duvidando de Deus, ela jamais deixou de ajudar o próximo.
ela jamais deixou de fazer a diferença na vida do próximo. Tem alguns trechos que vocês procurarem na internet em que ela realmente questiona. Como pode existir um Deus de amor com todo esse sofrimento que existe? Ou seja, quantos de nós, talvez, nós mesmos, já não questionamos isso? Mas há uma diferença entre nós e ela. Nós questionamos e não fazemos o bem. Ela questionou e fez o bem. Ela trouxe o bem à tona. E que eu tenho certeza que no seu desencarne, esses questionamentos foram simplesmente resolvidos. Venha, minha filha. Entendem? Então vai muito desse sentido de nós pensarmos um pouquinho sobre. E como eu disse para vocês, pessoal, aqui a gente poderia falar de vários que estão vivos já. Nós tivemos agora um exemplo da mais jovem que ganhou o prêmio Nobel, que está fazendo um trabalho de levar lá para o Paquistão a educação para as crianças. Trabalho fantástico. Aqui a gente poderia colocar vários exemplos. Mas eu coloquei esses aqui para que justamente convidassem vocês a pensar o quê? São seres humanos de carne e osso, que tiveram dificuldades, que passaram por desafios, que tiveram dúvidas e questionamentos, mas que quiseram transformar algo. Em todas as idades, em todas as faixas temporais, em todos os lugares. Não estavam concentrados em um lugar, nós tivemos na Alemanha, na França, todos os lugares. Tivemos um recentemente próximo da gente. Não poderia não finalizar essa aula falando dele. Gosto muito dele, não sei explicar. O Chico. Francisco Cândido Xavier foi para nós, é para nós, um bálsamo de luz. E que para nós é muito exemplo de muita coisa. Vamos ver aqui algumas contribuições dele. Viveu por 92 anos o nosso Chico. Nasceu em 2 de abril de 1910. Morreu em 30 de junho de 2002. Viveu no Brasil. Espírita, dedicava sua vida à caridade e ao ser espiritual. Psicografou mais de 400 livros, cujas vendas financiaram obras sociais. Inspirou milhões com mensagens de esperança e amor. É exemplo de humildade e generosidade. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É a mensagem de dentre várias, né? E uma coisa muito interessante, Chico não arrecadou 1 centavo por nenhuma de suas obras. Nada. Absolutamente nada. Nenhum, nada. Nada. A família dele, numa época, eles passaram dificuldades, questionavam, né? Ele achava um absurdo. Ele não... Nosso Lar, quando foi lançado, recorde de vendas, poderia... Arrecadou 1 centavo. 1 centavo. Todo o dinheiro, nem passava por ele, nem passava na conta do banco dele. Foi convertido em royalties já vinculados a entidades carentes. Ele não pegou 1 centavo. 1 centavo. E quanto trabalho ele fez, né? Viveu aqui, no Brasil, num estado a poucos quilômetros do nosso. Respirou do ar que a gente respirou. Dizia que gostava muito de um arroz com uma galinha. Seu palitozinho. Simples. Adorava cães. Foi Chico. Chico. Sempre alegre, sempre contente. As pessoas gostavam de estar próximo dele. Viveu com nós. Brasileiro. Um fruto nosso. Para que a gente então finalize, como Sri nos disse na escada, é muito importante que nós tenhamos os mestres para nos inspirar e para que nós possamos então caminhar. Mas nós temos um péssimo hábito de valorizar somente as figuras famosas. E há uma mensagem do Chico, que veio por Emmanuel, né? Que veio para o Chico de Emmanuel, como queira interpretar, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que, como eu disse, cada um desses aqui é um convite para que a gente busque eles
e reflita sobre eles. Aqui a gente poderia ter falado de muitos outros. Mas a ideia aqui foi colocar uma sementinha para que qual deles chama mais atenção? Quais? Quais deles você gostaria de ter visto aqui? De aproximar para próximo da gente? Por quê? Ele tem que estar um pouquinho distante da gente para ser o nosso referencial, mas nem tão muito distante para que a gente então consiga alcançá-lo. E ver essas pessoas, ver que elas foram de corpo, de carne e osso, mostra que a gente também pode conseguir. Anjos desconhecidos. Uma mensagem do Espírito de Emmanuel por Chico Xavier. Olha o que ele nos diz. Há guardiões espirituais que te apoiam a existência no plano físico. E há tutores da alma que te protegem a vida na terra mesmo. Frequentemente, centralizas a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que te ajudam na garantia do pão. Admiras os artistas renomados que dominam nos cartazes da imprensa e esqueces facilmente os braços humildes que te auxiliam a plasmar no santuário da própria alma as obras-primas de esperança e de paciência. Aplaudes os heróis e tribunos que se agigantam nas praças. Todavia, não te recordas daqueles que te sustentaram na infância de modo a desfrutares das oportunidades que hoje te felicitam. Ouves em êxtase a biografia de vultos famosos e quase nunca te dispões a conhecer a grandeza silenciosa de muitos daqueles que te rodeiam na intimidade doméstica, invariavelmente dispostos a te estenderem generosidade e carinho. Homenageia, sim, os que te acenam dos pedestais que conquistaram merecidamente, a custos de inteligência e trabalho. Contudo, reverencie também aqueles que talvez nada te falem e que muito fizeram e ainda fazem por ti, muitas vezes ao preço de sacrifícios pungentes. São eles, pais e mães, que te guardaram o berço, professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram a fé, irmãos que te ensinaram a confiar e servir. Vários deles jazem agora na retaguarda, acabrunhados e encanecidos, experimentando agonia, carência de afeto ou sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados, no amparo às gerações que retomam a lide terrestre, enquanto outros, muitos, embora enrugados e passedentes, quais ciruenes do caminho, carregam as cruzes dos semelhantes. Pense nesses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne e de quando em quando unge-lhes o coração de reconhecimento e alegria. Para isso, não desejam transfigurar-se em fardos nos teus ombros. Quase sempre esperam de ti, simplesmente, leve migalha das suas sobras que atiras pela janela, ou uma frase de estímulo, uma prece ou uma flor. Então, nessa aula final, a canção da vida, mestres como guias na construção do ser humano de bem, né? Então, modelos na construção do ser humano de bem, que nós possamos espelhar em todos esses que nós convenhamos e falamos aqui, discutimos, aprofundar essas histórias, mas que nós possamos também visualizar aqueles anjos desconhecidos, aqueles que a TV talvez não vai conhecer, que a humanidade não vai conhecer, mas que fizeram algo por nós. Todos esses grandes que nós comentamos aqui, os famosos, tiveram pais e mães, tios e tias, professores que nós não comentamos aqui. Quer ver um exemplo simples? Marie, que ganhou um Nobel. Imagine os professores dela vendo ela nesse ponto. Entendem isso? Anne Franklin, a
amiga da família que escondeu eles na casa, que foi, pegou o diário dela e publicou. Olha o impacto que essa mulher fez. Chico e todos os seus companheiros, Jesus e todos os seus discípulos, os seus pais, Buda com um mendigo que ele viu na rua. Então todos nós temos na nossa vida anjos desconhecidos que estão a todo momento a fazer algo por nós. Nos espelhemos neles também e sejamos para eles também anjos. Então, nessa aula, o objetivo principal foi que nós pudéssemos então falar um pouquinho a respeito então de modelos, da necessidade de nós termos então mestres e da importância de termos um mapa. Não se constrói uma casa sem planta, não se vai para algum lugar sem a localização. A mesma coisa vem nessa construção. Só que ninguém poderá ser Jesus, ninguém poderá ser Chico, ninguém poderá ser Marie Curie. Por quê? Cada um desses seres humanos foi uma peça. Você é outra. E a humanidade, a vida, Deus, pede que você se encaixe no seu lugar. E que você entregue a imagem que você veio trazer ao mundo. E para tanto, para que nós possamos juntos nos conectar e entregar esse quebra-cabeça chamado vida e essa obra através dessa harmonia, dessa canção e dessa melodia muito bela, nós precisamos nos conhecer e nos lapidar. Eu agradeço a presença de todos. Eu espero que esse curso possa ter entregue sementes, possa ter mostrado novas visões. Eu agradeço de coração pela oportunidade de estar com vocês nessas noites, de refletir, de ler esses poemas, de estarmos juntos e que possamos sair daqui carregando amor e disseminando na simplicidade desse quadradinho aqui nesse local. Nasceu esse curso, hoje ele finaliza e que eu tenho certeza que ele poderá então entregar vários frutos para várias pessoas e que possamos então ser a cada dia lapidando. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado. Me sinto feliz, me sinto realizado de poder estar aqui com vocês e que esse curso então possa ter ajudado de uma certa forma. Porque estar aqui com vocês, fazer parte disso com vocês, para mim, valeu, vale e valerá muito a pena. Então, do meu fundo do meu coração, meu muitíssimo obrigado. Que possamos então agora, nesse momento, seguirmos na construção de nós mesmos e sermos pessoas cada vez mais felizes a partir do momento em que nós estivermos sendo instrumentos cada vez melhores. Meu muito obrigado e uma excelente construção de seres humanos de bem a todos nós. Sigamos juntos.